Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos, amém? Louvado seja Deus pela vida de todos os irmãos, daqueles que nos visitam, e nós louvamos a Deus por estarmos juntos como igreja do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Você que nos visita hoje pela primeira vez, nós queremos te informar que nós estamos fazendo uma exposição de toda a carta de Paulo primeiro aos Coríntios. Então, no último domingo, nós ouvimos a exposição pelo pastor Luiz Henrique do capítulo 4, o encerramento, e hoje nós vamos ouvir e vamos meditar juntos na exposição de 1 Coríntios capítulo 5. Então, você que nos visita, nós estamos nessa jornada desde o ano passado, e assim vamos continuar até o término desta carta. Muito Deus tem falado aos nossos corações e tem assim nos edificado. Todos que encontraram 1 Coríntios capítulo 5, digam amém. Amém. E a palavra do Senhor diz assim, quero que você acompanhe a leitura deste texto. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu seja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como estivesse presente. Quando vos reunides em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O verso 6 diz assim: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais nova massa sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões, idólatras. Nesse caso seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Sabemos que este é um texto quanto difícil de se ouvir em nossos dias, mas que todos que estão aqui, ó Pai, o Senhor que aprove que estivessem homens e mulheres aqui esta noite congregando, que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus gracioso, e nós nos achegamos a Ti, ó Pai, suplicando uma vez mais que a Tua palavra alcance o terreno fértil em cada um dos nossos corações e produza frutos, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Assim, ó Deus, nós oramos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus irmãos, ouvir um texto como esse no domingo à noite, no início da sua semana, você pode dizer assim para mim: pastor, isso é tanto quanto algo um pouco desmotivador. Eu vim aqui na igreja esta noite para sair com a palavra de vitória e de bênção para a semana. Mas a disciplina é bênção de Deus para nós, amém? E ela nos faz crescer, e ela nos faz andar em santidade e viver da maneira que glorifica ao Senhor.
você ler este texto e comparar com a cultura a qual nós estamos inseridos, essa cultura contemporânea, você vai ver várias expressões: julgar, expulsar, entregar a Satanás. E o mundo a qual nós estamos cercados, cada vez mais, está na teologia inclusiva, que nós, como igreja, devemos incluir todos, e abrir a porta para todos, e todos devem ficar como estão, e todos não precisam mudar as suas vidas, não precisam ser transformados. O mundo está pregando esta mensagem. Por isso, ler um texto de 1 Coríntios capítulo 5, e fazer a exposição, e meditarmos esta noite, eu sei que tem muitos irmãos que vão falar assim: nossa, mas eu vim na igreja hoje e vou ouvir 1 Coríntios capítulo 5, louvado seja Deus, porque Ele nos ama, e Ele ama o seu povo, e Ele disciplina a sua igreja. Ele ama o seu povo, e Ele disciplina a sua igreja para o bem do seu povo. E por isso eu quero introduzir dizendo isso aos irmãos, que por mais que o texto seja um tanto quanto pesado de se ouvir, nós temos ensinamentos valiosos e preciosos da palavra de Deus para assim extrairmos esta noite para as nossas vidas. E para meditarmos nesta exposição de todo o capítulo 5, a qual nós estamos nos propondo, quero trazer a igreja como um tema para esta mensagem: como a igreja se diferencia do mundo? É uma pergunta. E aí eu já respondo ela olhando para o texto também, conforme Paulo está propondo: exercendo a sua autoridade por meio da disciplina eclesiástica. Como a igreja se distingue, como a igreja se diferencia do mundo? Ela exerce a sua autoridade por meio da disciplina eclesiástica. Você que não veio hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, tivemos uma excelente exposição de Mateus, capítulo 18, pelo pastor Luiz Henrique, e nós estamos agora dando continuidade neste mesmo assunto que está sendo tratado. Nós iremos postar o áudio da pregação de hoje de manhã para que os irmãos possam ouvir, e recomendamos que os irmãos ouçam. Também no ano passado nós tivemos uma meditação em 1 Coríntios capítulo 5 pelo pastor Vinícius Musselman, que pregou aqui. E nós assim também fomos edificados, e isto também está à disposição dos irmãos para ouvir. Mais uma vez mais, então, vamos meditar e entender o que diferencia a igreja do mundo. E assim, respondendo já esta pergunta: quando nós exercemos a autoridade da disciplina eclesiástica. Amém, irmãos? Portanto, quero também dizer aos irmãos em um primeiro momento que o atual momento que nós estamos vivendo da igreja, nós sabemos que a igreja tem as suas falhas, nós vemos muitos críticos da igreja, nós vemos muitas pessoas falando da igreja, a igreja é invisível, a igreja de Cristo, mas nós também podemos afirmar como uma verdade que o mundo muitas vezes não está conseguindo olhar para a igreja e ver diferença, porque o mundo olha para si e olha para a igreja e vê a mesma coisa, e não há uma diferença, não há algo que nos distingue deste mundo, e por isso nós precisamos meditar e olhar para este texto e resgatar isto, porque este é um dos principais focos que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês estão parecendo a sociedade, esta cultura com a qual vocês estão inseridos, não está havendo distinção entre vocês. Por isso Paulo então assim exorta para que haja esta diferença na igreja de Cristo. Nós devemos lembrar também, irmãos, que um dos atributos da igreja é que a igreja é santa. A igreja é santa, é o povo santo, escolhido de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para compartilhar a grandeza do Evangelho. Nós não podemos perder de vista esta que é uma verdade para nós como igreja. A igreja, ela comunica a santidade de Deus, ela reflete o caráter de Deus, ela glorifica a Deus pela sua maneira como ela está vivendo neste mundo. E Jesus, na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, vai dizer: olha, eles não são do mundo, mas eles estão inseridos no mundo. E nós não pertencemos a este mundo, por isso nós somos diferentes deste mundo, no sentido que há questões sim que nos diferenciam, que nos distinguem, e nós precisamos resgatar isso em nosso tempo, aonde muitas vezes nós sabemos que o Brasil tem milhões de evangélicos, sabemos que esta cidade tem inúmeras igrejas,
mas muitas vezes nós não conseguimos ver a diferença que há entre o mundo e entre a igreja, porque está tudo misturado, está tudo dentro do mesmo balaio, está tudo, parece que convivendo com a mesma forma, e por isso o apóstolo Paulo também está trazendo esta chamada a esses irmãos. A igreja então, ela tem algo que diferencia, e nós precisamos lembrar também desta verdade, que a igreja protege o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, ele está tratando sobre a disciplina na igreja, e nós sabemos que isto não é um assunto fácil, não é um assunto popular, não é um assunto que nós gostamos de ouvir, e nós também sabemos que muitos pastores não pregam sobre disciplina nas suas igrejas, não querem falar sobre disciplina, não querem levar a igreja ao entendimento para exercer a disciplina, porque acham que isso é desnecessário, e porque acham que a igreja ela só deve incluir, e ela não deve assim exercer a sua autoridade por meio da disciplina. Conforme o texto de Mateus, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Então nós vemos que a igreja ela tem uma autoridade, não no sentido de vitória, mas está falando de conferir a confissão daquele que se diz de Jesus, se de fato ele é um cidadão celestial ou ele não é um cidadão celestial. É necessário então, irmãos, falarmos sobre este tema, porque nós vemos a decadência nas famílias, onde os pais não disciplinam seus filhos. Nós vemos a decadência na sociedade civil, onde não há disciplina nos âmbitos, seja escola, sejam repartições públicas, seja na sociedade. Nós não estamos vendo, e cada vez mais, nós estamos vendo que o pecado vai se alastrando, cada vez mais o homem está se perdendo, porque não há parâmetro, e por isso a igreja ela se diferencia do mundo, porque ela entende este parâmetro bíblico. Aonde não há correção, aonde não há disciplina, não há amor. Irmãos, os irmãos mais velhos aqui, glória a Deus pelas varadas do papai e da mamãe, né? As chineladas, as palminhas, amém? Agora hoje vai bater no mais jovem, não me toca não, senão eu vou procurar os meus direitos, não fala nada. E nós estamos vivendo inseridos nesta cultura que cada vez mais está repelindo a disciplina, cada vez mais está repelindo o fato de não aceitar a ser corrigido, a ser julgado, porque às vezes também olhamos para aquele texto de Mateus, conforme nós vamos ver no caminhar, e nós achamos que nós não temos autoridade para julgar, mas o texto de Mateus está dizendo, antes de você, como membro de uma igreja, ajudar o seu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho. Mas os salvos, os santos, eles caminham em discipulado, em disciplina, um cuidando do outro, para a glória de Deus Pai. Por isso, louvado seja Deus, porque nos disciplina, porque nos corrige, porque isto é a prova do seu amor. E nós sabemos que o fracasso da disciplina em nossos dias pode ser explicado porque nós, muitas vezes, estamos ligando ou estamos assim nos atentando para algo quando já está o leite, né, um ditado bem ouvido, totalmente derramado, ou estamos nos atentando para algo que já está totalmente pervertido. Foi João Calvino que chegou a dizer que uma das marcas da verdadeira igreja é que ela aplica correta a disciplina bíblica. Precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado, com muito zelo. Nós precisamos falar sobre isso, nós não podemos esquecer isso, porque de via de regra nós sabemos que existem os casos onde as pessoas não praticam disciplina, existem os casos onde as pessoas praticam a disciplina de um modo exagerado, e por isso nós sabemos que quando a igreja muitas vezes não trabalha isto com zelo, com cuidado, ela corre o risco de praticar a disciplina eclesiástica nesses dois extremos, ela não praticar ou ela praticar sem o zelo devido, e isto pode ser tanto quanto difícil para a igreja assim distinguir ela do mundo. Por isso a disciplina precisa ser aplicada com temor, com zelo, e ela não pode ser aplicada com displicência, com falta de atenção, e ela não pode também ser aplicada com muito rigor, de uma forma que não há zelo. Nós precisamos também desta observação esta noite, antes de olharmos o texto. Mas eu quero ainda compartilhar com os irmãos o propósito da disciplina. Quero só relembrar os irmãos e já entrarmos no texto.
de uma forma mais prioritária e de mais prática para entendermos o contexto. Em primeiro lugar, a disciplina tem como objetivo alcançar e expor algo que está oculto em nosso coração. O pecado é como um câncer. Aqui pode ter irmãos que já lutaram contra o câncer, e quando você recebe a notícia, você fala assim, mas isso estava dentro de mim? Não sei se os irmãos já ouviram a notícia de alguém que quando faz um exame, e vai lá, foi constatado que está com câncer. Mas a pessoa chega para o médico e fala, mas como assim? Eu estava tão bem de saúde. Lógico que nós ouvimos hoje pela manhã, se o seu irmão ofendeu você, você vai até ele, você tenta ganhá-lo, você leva testemunhas, e se você não ganhar o seu irmão, você traz para o âmbito da igreja. O propósito da disciplina é expor, é tratar o pecado em nossas vidas, que muitas vezes está como um câncer, que ama se esconder, e a disciplina expõe e trata aquilo que precisa ser removido em nossas vidas, conforme está aí no verso de número 2 de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está dizendo, olha, vocês não estão nem lamentando, vocês não estão nem chorando, vocês precisam expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Por isso o objetivo é tratar, é expor algo que nos está levando longe do Senhor e que nos está afastando do Senhor. Também o propósito da disciplina tem a ver com algo que nós podemos sempre ser lembrados, é uma advertência cheia de compaixão. E nós vemos isso, aqui neste texto nós não vemos Paulo falando de uma forma de compaixão, e nós vamos falar mais à frente sobre o porquê que Paulo já vai de uma forma direta. Mas nós sabemos que tanto Mateus 18 e como nós vemos ali o modelo que Jesus ensina, é constantemente uma forma de compaixão, de ganhar, de apontar o erro, de dizer que algo está errado. A disciplina também tem como objetivo salvar, ou seja o último recurso para trazer o indivíduo ao arrependimento, conforme está no verso 5. Nós vamos entregar ele a Satanás para ver se ele caia na real e arrependa dos seus pecados e volte-se para o Senhor. A disciplina também tem como objetivo proteger. Assim nós precisamos olhar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, e olhar o que ela diz sobre a disciplina como algo que protege. Assim como o câncer se espalha de uma célula para outra no nosso organismo, o pecado rapidamente pode se espalhar no meio da igreja. E por isso, quando nós exercemos a disciplina com amor, com temor, com zelo, nós estamos protegendo o nome de Cristo. Nós estamos assim, tendo zelo com o Santo Evangelho, e nós precisamos ter este zelo, conforme Paulo também vai dizer aí no verso 6, olha, vocês estão fazendo com que este fermento estrague toda a massa, está totalmente corrompendo todas as coisas, e por isso nós também precisamos ser lembrados que a disciplina tem o objetivo de proteger. Você pai, você mãe que está aqui, eu ainda não sou pai, mas eu sei que você, quando disciplina o seu filho, você tem que ter como objetivo protegê-lo. E assim como a igreja do Senhor, nós somos disciplinados pelo Senhor por meio da palavra, é que o Senhor está também, de uma certa forma, nos levando a imagem e semelhança de Cristo Jesus, e assim precisamos estar atentos. E por último ainda, falando sobre a disciplina, ela apresenta um bom testemunho de Cristo. É estranho, irmãos, isso que nós vamos ouvir, mas a disciplina na igreja, ela faz bem para nós, amém? Amém, irmãos? Vamos ver se eu vou ouvir um amém, porque falar de disciplina, ela faz bem para nós, amém, irmãos? Amém. Mas ela faz bem também para o mundo, para os não cristãos, porque quando isto ocorre na igreja, o mundo consegue olhar e ver algo diferente. O mundo consegue olhar e ver, nossa, ali existe um povo zeloso, um povo santo, um povo de boas obras. Porque isto distingue do mundo, nos traz esta diferença. Não só nos ajuda, mas também leva aos não cristãos a entenderem que a igreja não é igual ao mundo. Porque, infelizmente, na mentalidade de muito cristão, membro da igreja, acha que a igreja é igual ao mundo. Pode fazer lá fora, pode fazer, eu sou membro, não importa, eu posso viver a minha vida de qualquer forma. Isto está errado, e o que Paulo está dizendo aqui, nós vamos falar mais à frente, mas não se esqueça disso. Porque se a igreja, ela não apresenta um bom testemunho, se ela não zela por um bom testemunho, ela acaba perdendo, de fato, aquilo que a distingue do mundo.
ela não jamais preserva, ela não se torna mais um povo atraente de distinção, um povo de Deus. Nós precisamos lembrar daquilo que está em Mateus capítulo 5, versículo 13, é um texto bem conhecido dos irmãos. Os irmãos lembram que diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você pode achar muito estranho o que eu vou falar aqui, mas uma igreja que não exerce a disciplina, ela está prestando um desserviço para o reino de Deus na terra, porque ela não está trazendo esta distinção, distinguindo o que é o mundo e o que é a igreja. E o texto de Mateus é claro: olha, se vocês que são o sal da terra estão perdendo o sabor, já estão se tornando igual ao mundo, para que vocês servem? Vocês serão pisados pelos homens. Por isso, irmãos, nós sabemos de muitas igrejas, eu não quero aqui ficar em méritos, mas nós precisamos nos ater, como foi a primeira mensagem que nós pregamos este ano nesta igreja em janeiro, do que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela vai praticar e exercer a disciplina bíblica. E isto vai nos custar, mas é para a glória de Deus, não é para a glória do pastor, não é para a glória de homens, mas é para distinguir quem são os salvos, quem são os eleitos, e assim do povo de Deus. Nós vamos caminhar, não vamos ser longo esta noite, mas quero apontar que a cultura que nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, no contexto de Corinto, sabemos que a cultura era uma cultura totalmente decadente, de uma decadência moral, havia muita prostituição, muita sensualidade no contexto de Corinto, e isto que está sendo escrito aqui em 1 Corinto, está com este pano de fundo, com este contexto, a qual nós não podemos perder de vista. A igreja, ela está sim inserida numa cultura que é decadência, cada vez mais está piorando, mas a igreja não está no sentido andando como esta cultura, ela está indo contra esta cultura. A condição da igreja hoje deve ser contra a cultura, mas o que estava acontecendo em 1 Coríntios capítulo 5 é que a igreja estava acompanhando a cultura, tudo aquilo que estava acontecendo no contexto ali de Corinto, desta cidade. Havia muita sensualidade. Veja que a sociedade de Corinto não tinha um referencial em relação a si mesma, em relação ao próximo, em relação a Deus. Era uma sociedade sem rumo, sem verdades absolutas, e a igreja neste contexto aqui, conforme nós vemos Paulo dizer, estava caminhando igualmente esses cidadãos desta cidade. Nós sabemos que havia muita libertinagem ali no contexto da cidade de Corinto, havia muita prostituição, havia muita sensualidade, e nós podemos assim dizer aos irmãos que a sociedade de Corinto não tinha este referencial de si mesma em relação ao próximo, em relação a Deus, pois estavam totalmente pervertidos. E a igreja que podia ser este sal, que podia ser esta diferença naquela cultura, nós vemos Paulo aqui dizer: olha, vocês estão aí com alguém que está imoral no meio de vocês e vocês não estão fazendo nada. Nós vamos falar sobre a diferença do texto de Mateus 18 para 1 Coríntios capítulo 5, mas eu quero dizer aos irmãos que o contexto aqui também da cultura de 1 Coríntios era um contexto de decadência, e Paulo está alertando esses irmãos. Mas uma verdade precisa ser dita esta noite. Pastor, mas olhando para 1 Coríntios capítulo 5, então qualquer que comete um pecado escandaloso, um pecado que desonre ao Senhor, um pecado que envergonha o nome de Cristo, ele deve ser já cortado e lançou fora. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, nós vemos que Paulo aqui já usa a última instância de Mateus 18, ali quando Jesus, ouvimos pela manhã, pelo pastor Luiz, você tem alguém que te ofendeu, o ofensor vai atrás daquele que o ofendeu, se não ganhou, leve a mais testemunhas. Aí nós vemos no final que é levado perante a igreja. E a diferença que nós vemos do texto de Mateus para o texto de 1 Coríntios é que Paulo já vai na última instância, ele já vai para excluir, ele já manda desligar, e ele já manda entregar a Satanás. E Paulo aqui é aquele que entregou muitos a Satanás. A gente pode olhar outros textos, você vai ver das cartas de Paulo. Paulo, de volta e meia, ele estava
vendo aqueles que se diziam cristãos e não eram cristãos, ele falava o quê? Entrega a Satanás. Uma expressão tanto quanto forte, né, irmãos? Como assim? Entregar a Satanás? Mas é o que Paulo estava dizendo daqueles que se diziam cristãos, mas não eram cristãos. Portanto, a diferença aqui é que este homem, Paulo já o considerava como ímpio. Se os irmãos acompanharam a leitura, Paulo está dizendo assim, olha, eu já julguei, já foi feito o veredito, e vocês ainda estão assim, de braços cruzados. Vocês precisam, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando se reunirdes, estando eu presente em espírito, entregar a Satanás, conforme está o verso 5. Por isso a diferença de Mateus para 1 Coríntios capítulo 5, é que aqui nós não ficamos claro de todo o processo, mas só nos é apresentado a última instância, e este é a grande ideia deste texto, que a igreja exerça a sua autoridade, que ela não seja passiva, que ela não seja conivente com o erro, que ela exerça a sua autoridade. E por isso Paulo está dizendo, olha, este camarada não se arrependeu, este camarada não ouviu as testemunhas, este não ouviu aquele primeiro que foi conversar com ele, ele não deu atenção, e por isso ele precisa ser levado à excomunhão, ele precisa ser levado para fora da comunhão, da membresia da igreja. Por isso, o que diferencia este texto de Mateus 18 é que Paulo já aplica a última instância, mas que nós também precisamos lembrar daquilo que foi falado esta noite, e já meditado também pela manhã, que a igreja é o lugar daqueles que são de fato homens e mulheres que foram alcançados pelo Evangelho, e foram aqueles que, alcançados pelo Evangelho, arrependeram dos seus pecados. A membresia da igreja não é lugar para homem e mulher que não se arrependeu dos seus pecados. Paulo está dizendo, olha, este imoral que está no meio da membresia de vocês, Corinto, não se arrependeu. Por isso a igreja, ela é o lugar daqueles cuja característica é o arrependimento. A igreja não é o lugar de pessoas que não estão em constante arrependimento, pois estes não herdarão o reino de Deus. E é exatamente isto que o homem do capítulo 5 de 1 Coríntios ele não se arrependeu, e a sua marca é a falta do arrependimento, e ele deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne, porque a carne ainda predomina sobre sua vida, ele ainda não é um cristão genuíno, não é um cristão verdadeiramente arrependido. A igreja, em vez de condenar, de excomungar, ela estava sendo passiva com este erro, ela estava aprovando as suas atitudes, e no entanto, ele sem dúvida era alguém imoral e que deveria ser desconsiderado como um servo de Deus, como irmão em Cristo Jesus. A igreja é a comunidade dos homens e mulheres arrependidos. Amém? Arrepender é algo fácil, irmãos? Nós reconhecemos as nossas falhas, nós não sabemos lidar muitas vezes com as nossas falhas, mas você e eu precisamos entender que o Evangelho trabalha no nosso coração, expõe a nossa pecaminosidade, a nossa distância do Senhor, e assim nos leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso, irmãos, não se esqueça desta verdade, porque o contexto de 1 Coríntios capítulo 5 é de alguém que não se arrependeu. Paulo está dizendo claramente, ele já julgou, ele já averigou essa situação anteriormente, mas não foi comprovado o arrependimento, e alguns tradutores, e no texto original vai apresentar que este era um ímpio, e por isso que nós vemos que o que é mais difícil na vida da igreja em nossos dias, é aqueles que se dizem cristãos, se tornam membros da igreja, mas não são cristãos, são os falsos convertidos. Estes prestam também um desserviço para o reino de Deus. Por isso, irmãos, não se esqueça desta verdade, a igreja é a comunidade dos arrependidos. Mas olhando para o texto então, de uma forma mais específica, nós vemos a disciplina em 1 Coríntios, no verso 1 ao verso 3, Paulo está expondo o pecado, e a resposta ele mesmo traz no primeiro versículo. Assim como Jesus
Paulo incentiva a igreja a exercer uma função judicial. Ele chega a usar este termo, se você está com 1 Coríntios capítulo 5 aberto, olhe comigo o verso 3, por gentileza. Ele vai falar julguei. O verso 12 também vai falar julgar. O verso 13 também vai falar, mas Deus julga. E várias vezes nós vemos esta sentença sendo proclamada, sendo descrita no verso. Então nós vemos aqui Paulo expondo o pecado e chamando a igreja a exercer uma função judicial. Ele chega a usar este termo 3 vezes, e assim como Jesus, Paulo indica com um cenário que alguém que professa o nome de Jesus Cristo. Se você está aí olhando o texto, você vai ver que Paulo vai dizer, olha, vocês não devem estar com aqueles que se dizem cristãos, mas são idólatras, são imorais, são gananciosos. Então, Paulo está tratando com alguém que possivelmente se dizia ser cristão, mas as suas práticas não eram práticas verdadeiras, práticas que glorificavam o nome santo de Jesus Cristo. Assim como Paulo lida com o cenário de alguém que professa o nome de Jesus Cristo, este então está afetando o corpo da igreja. Ao contrário de Jesus, Paulo não advertiu, como nós falamos, ele já vai direto ao ponto, mas ele está chamando a igreja a tomar uma posição. No versículo 4 ao versículo 5, Paulo descreve em maiores detalhes como deve ser este ato de disciplina, entregar este homem a Satanás, e nas palavras de Jesus, tratá-lo como um gentil e publicano, tratá-lo como alguém que não pertence à comunidade da aliança. Afinal, a igreja é uma embaixada no reino dos céus, e uma embaixada chancela aqueles que pertencem a um reino que não é desta terra, e por isso Paulo está dizendo, este não é um representante dos céus, porque as suas práticas estão totalmente contrárias à verdade do Senhor. E ainda no versículo 6 ao verso 11, Paulo observa que não afastar aquele homem colocaria toda a igreja em risco. Paulo está chamando, e aqui é o ponto principal que os irmãos precisam entender esta noite. Se a igreja não tomasse uma postura quanto àquele homem, ela estava colocando toda ela em risco. E é isso que Paulo está evocando, e Paulo está chamando num sentido primário deste texto. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam exercer autoridade. Vocês precisam expulsar esse imoral do meio de vocês. É algo que para nós, como nós ouvimos esta manhã, são questões que são óbvias. Já ouviram aquele ditado, chover no molhado? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu sei que na minha casa, na sua casa, nos nossos lares, na nossa família, se tem algo que está desacordo, está indo para um lugar que não está caminhando no lugar correto, nós precisamos tomar uma postura, não é verdade? Ou muitas vezes nós não tomamos. Nós sabemos que algo precisa ser feito, mas nós ficamos assim, com a filosofia deste mundo, vou deixando as coisas acontecer, vou deixando a vida levar, vou deixando a ver aonde isso vai dar, e quando nós vamos ver, irmãos, o leite derramou, o problema aconteceu, e aí nós vamos lembrar daquelas palavras de Jesus, mas nós profetizávamos, mas nós estávamos na igreja, nós fazíamos tanta coisa no seu nome, e ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É o zelo pela igreja, pelo corpo de Cristo. Por isso Paulo está dizendo que se eles não afastassem aquele homem, colocaria toda a igreja em risco. Por isso eu sei que se você tem certos problemas, dificuldades na sua vida, e se você está aqui esta noite, às vezes ouvindo isso, trazendo uma aplicação, e sabe que tem algo que precisa ser resolvido na sua vida, e você não busca a solução, você está colocando a sua vida, a sua família em risco. Da mesma forma, se os pastores desta igreja sabem que tem membros desta igreja que não estão de acordo ao Santo Evangelho, que não estão proclamando a verdade do Santo Evangelho, nós estamos colocando toda esta igreja em risco. É muito sério. Nós precisamos nos ater e tomar uma decisão. Irmãos, pior coisa é lidar com gente, você fala assim, irmão, você vai jogar futebol? Ah, não sei. Irmão, você vai, não sei, vocês vêm. Irmãos, isso é coisa do diabo, é sim, sim ou não, não, o que passar disso é o que, irmãos?
é procedência maligna. E Paulo está dizendo, olha, eu já julguei, eu já falei, e este imoral ainda continua no meio de vocês, pelo amor de Deus. Vocês precisam tomar uma decisão. Mas nós estamos vivendo no tempo da ociosidade. Vamos na igreja hoje, amor? Ah, não sei. Vamos ouvir uma mensagem? Ah, não sei. Vamos ler a Bíblia? Ah, não sei. Ah, não sei, está indo para o inferno só falando ah, não sei, porque não tem uma postura, sabe o que precisa ser feito, mas não faz. E Paulo estava enfatizando isso. Os princípios de Mateus 18 já foram ensinados esta manhã, mas Paulo aqui está chamando a igreja, olha, vocês precisam tomar uma postura. Nós gostamos de tomar postura muito fácil para aquilo que nos convém, nos interessa, né? Aquilo que vai nos dar prazer, mas aquilo que vai nos corrigir, que vai nos ferir, nós ficamos, não sei. E não era isso que Paulo está dizendo a esses irmãos, vocês precisam tratar esta impureza que há no meio, vocês precisam colocar para fora esse irmão, vocês precisam não no sentido de exercer essa disciplina como algo que você está de fato irado e você está descontando no irmão, não, você precisa colocar ele para fora porque ele não é um dos nossos, ele não é um cidadão celestial. E por último, no verso 12 ao verso 13, Paulo reitera o fato de que a igreja tem um papel judicial a desempenhar na vida daquele homem, a desempenhar na vida que se dizia cristão, ela precisava tomar uma postura. Em resumo, Paulo está dizendo a esses membros da igreja, vocês devem viver de forma diferente deste mundo, e se pois de uma série de advertências, conforme nós vemos Jesus orientar, isso não aconteceu, vocês precisam, se ele não se arrependeu, vocês devem tirá-lo do meio da comunhão da igreja e levá-lo à excomunhão, a dizer que ele não pertence mais à família, na fé. A igreja não deve simplesmente tratar os seus pecados corriqueiros, muitas vezes, agora tudo vamos levar Mateus 18 e 1 Coríntios capítulo 5, não, nós estamos falando aqui daqueles que foram comprovados os fatos, daqueles que foram de fato levados às testemunhas, mas não se arrependeu, este sim deve ser levado afora, tirado da comunhão da igreja de Cristo. Por isso o texto nos traz esta exortação. Neste momento, irmãos, quero assim apontar para caminharmos para o final e dizer que quando o pecado invade a igreja e a igreja não toma uma postura, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo o seu sabor como um sal, ela vai se tornando igual ao mundo. Deus chamou esta igreja, comunhão dos santos neste lugar, para ser a luz, para ser o sal neste mundo. E o grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo ao ponto de perder os seus valores, de perder os seus princípios, de perder a única regra de fé e prática que é as Sagradas Escrituras. E era exatamente isto que estava acontecendo em Corinto. Paulo denuncia o pecado do incesto, algo que era condenado em Levíticos capítulo 18, que o incesto é condenado pela lei de Deus, e um homem estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai, e em vez de a igreja disciplinar, afastar, colocar para fora este que não se arrependia, ela estava se orgulhando do pecado. Não podemos saber à luz do texto ainda se esta mulher estava casada com o seu pai, o texto não vai deixar claro isto, mas o texto está apontando que isto era algo condenável, tanto no Antigo Testamento, e isto era algo condenável também para a cultura daquela época, para os gentios. E como Paulo está dizendo, olha, nem mesmo no meio de gentios nós se vê isso, não conseguimos ver nem no meio dos gentios alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, e vocês estão aí vendo e estão mantendo isto. De qualquer maneira, nós precisamos ater que Paulo expõe e denuncia este pecado, e é algo que precisa ser colocado para tratar. Aqui cabe uma aplicação para a igreja. Irmãos, pastor não tem bola de cristal, e se tivesse não era para ser pastor, era para ser vidente, cigano, e não tinha que estar aqui. Amém, irmãos?
Tem muita gente que acha que o pastor sabe de tudo, da vida de todo mundo, que conhece, estou lá em casa, meu Deus, olha lá o irmão. Não, eu não estou aqui para investigar a vida de... Não é isso que o texto está querendo dizer, irmãos. Mas, irmãos, se há algo que está acontecendo e você sabe, como nós ouvimos hoje de manhã, você viu que ofendeu a Cristo, ofendeu o nome de Cristo, que está trazendo vergonha ao Santo Evangelho, e você vê, e você não fala nada, você está sendo conivente. Você precisa ir no amor e tentar ganhar o seu irmão. Se não ganhou, você, pastor, eu tenho um irmão aí que a gente está tentando, precisa conversar, vamos tentar ganhar este irmão, e se não ganhar, será levado à instância da igreja. Paulo está expondo e colocando o pecado e trazendo para que seja assim resolvido. Em segundo lugar, como nós já ouvimos, nem mesmo o mundo aprovava tais princípios. O que Paulo mostra é que o crente, quando peca contra uma luz maior, quando ele peca não somente às vezes achando que o meu pecado é meu, ninguém está a ver, mas isto afeta a igreja, isto afeta o Santo Evangelho, envergonha o nome de Cristo. O pecado de um crente é mais hipócrita, pois é danoso, é mais condenável, porque se ele não se arrepender, ele está envergonhando o nome de Cristo, está envergonhando o Santo Evangelho e não está assim proclamando a verdade de Deus. O crente sabe que é errado e continua praticando algo que é reprovado por Deus. Ele está trazendo algo que é danoso para a sua vida espiritual, e portanto, quando o crente está entregue ao pecado, ele precisa ser chamado ao arrependimento, porque se ele não se arrepender, ele de fato não é um dos nossos. E assim, então, quando o pecado invade a igreja se torna igual ao mundo, e isto é totalmente prejudicial. E para caminharmos a atitude errada da igreja em relação ao pecado, nós vemos isso nos versos também. E qual foi a atitude? Eles ficaram tranquilos, quietos. E Paulo vai dizer, olha, vocês precisavam estar... Você está com a Bíblia aí, olha o verso 2. Vocês precisavam estar se lamentando, chorando, mas vocês não estão fazendo nada. E a tradução aqui, irmãos, no texto também neste lamentar, é quando nós vamos num velório de alguém muito conhecido, sabe? E a gente chora, e Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão cheios de arrogância, não deveis, pelo contrário, lamentar-se e expulsar do vosso meio quem cometeu tal ato. Em vez de lamentar, eles estavam sendo orgulhosos, soberbos, e Paulo então aponta que isto era falha. Sabe quando alguém comenta alguma coisa errada? É lamentável quando um pai aplaude um filho fazer uma coisa errada. E tem muito pai que... meu filho, fazendo algo errado. E aqui Paulo está dizendo para a igreja, olha igreja, se vocês estão aplaudindo alguém que está fazendo coisa errada, vocês estão num caminho totalmente o contrário. Vocês precisam acordar, vocês precisam tomar uma posição. E é isso que Paulo está chamando. Eles estavam cheios de si, eles não estavam atentos com zelo, conforme nós podemos destacar e olhar para este texto e ver que Deus é santo, e importa que os seus adoradores assim o adorem em santidade, em espírito e em verdade. Nós devemos buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e esta igreja não estava clamando ou caminhando neste caminho, no caminho de santidade. Eles estavam cheios de si, e eles não estavam aplicando a disciplina, e Paulo mostra que esta igreja estava em uma atitude errada. Em vez deles estarem chorando, lamentando, eles estavam aplaudindo aquilo que era errado. Uma coisa é certa, o juízo de Deus viria sobre eles, e por isso Paulo escreve que eles precisavam se ater para isso. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela vai falhar na disciplina, ela vai falhar na aplicação da disciplina. Eu lembro-me de uma canção muito antiga, e ela só quero citar um verso dela que dizia: no céu não entra pecado, angústia, tristeza ou dor. Se uma coisa eu tenho certeza, que só vai entrar no céu crentes lavados e remidos,
santificados, com seus corpos glorificados. Por isso Paulo está apontando para o zelo que a igreja deve ter, porque se uma igreja não tem uma visão correta da malignidade do pecado, ela vai falhar na aplicação da disciplina. Não importa se é um membro mais velho, mais antigo, se é um membro que doa mais, doa menos, se é um membro que tem mais posses, não importa. A palavra de Deus é clara em dizer que aqueles que se dizem professar o nome de Cristo, mas vivem numa prática, não se arrependem, andam como fossem ímpios, mas dizem professar o nome de Cristo, esses devem ser chamados ao arrependimento, em particular com testemunhas, e se não tomar uma posição quanto ao arrependimento, devem ser colocados para fora, ser excomungados da comunhão da igreja de Cristo. Por isso, irmãos, eu quero ainda enfatizar que o perigo do pecado na igreja é que quando nós não tratamos algo, como nós ouvimos pelo pastor Vinícius, se nós não tratamos um pecado, o pecado sempre vai continuar aumentando, não é verdade? Se você não trata aquela gripe, né? Você pegou um resfriado, não tratou o resfriado, vem uma gripe mais forte, vem uma pneumonia, e assim nós vamos adoecendo. Por isso, Paulo está dizendo, olha, se a igreja não se ater para o perigo do pecado, cada vez mais ela vai se tornando contaminada, e ela vai assim, perdendo a sua diferença quanto ao mundo. Assim como nós sabemos que, quando muitas vezes um membro que vive na prática de pecado acha que a igreja não tem nada a ver com ele, é porque ele não entendeu o que é fazer parte de um corpo. Se o meu dedinho está inflamado, todo o corpo ele vai sentir, não é verdade, irmãos? Se eu cortei, se eu machuquei uma parte do meu corpo, todo o corpo ele vai sentir. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão com alguém dentro do corpo de Cristo aí, que se diz fazer parte do corpo de Cristo, que já está podre, já precisava ter tirado, e vocês não tiraram, vocês precisam arrancar, porque se não se arrependeu, ele continua na prática o seu pecado. E por que os coríntios estavam assim? Do verso 6 ao verso 8, nós vemos que eles estavam orgulhosos, cheios de si. E a igreja é um lugar de santidade, é um lugar onde, conforme diz o verso 7, nós não estamos com fermento velho, mas conforme nós vemos lá no Antigo Testamento, conforme foi prescrito na Páscoa, o pão sem fermento, apontando para a pureza. Assim nós devemos buscar e caminhar em santidade. E eles estavam orgulhosos, cheios de si, achando que poderiam viver de qualquer maneira. Desta forma, irmãos, nós somos chamados ao entendimento de que nós não podemos viver no orgulho espiritual, achando que nós nunca erramos, nunca falhamos. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e assim voltar-se para Cristo. E assim, para caminhar, para encerrar esta meditação de uma forma geral neste texto, nós conseguimos olhar também e entender que se a igreja ela não aplica a disciplina, e aqui neste caso, cada vez mais ela estaria enfraquecendo e se tornando igual ao mundo. O que Paulo está dizendo é que este deveria ser colocado para fora, como um membro, aquele que se dizia membro, mas agora não era mais membro. Agora, aquele que antes participava da mesa do Senhor, mas agora aquele que não se arrependeu dos seus pecados, a igreja está dizendo, olha, você não mais participa da mesa de Cristo, porque você não é um cidadão celestial. Era isto que Paulo está dizendo a esses irmãos, olha, vocês precisam colocar para fora para ver se ele seja salvo. Este agora é um alvo do nosso evangelismo, este que se dizia entre nós que era membro, que era cristão fervoroso, mas não se arrependeu dos seus pecados, continua nas suas práticas, esse precisa ser colocado para fora, e ele agora se torna alvo do evangelho, alvo da oração, para que possa sim voltar-se para Deus e sim ser alcançado pelo santo evangelho. Quero então, irmãos, dizer e encerrar que o que Paulo está aqui aplicando é a excomunhão de alguém que se dizia cristão e não era cristão. E o que significa a excomunhão? A igreja é onde Deus governa, e onde Deus governa é um lugar de homens e mulheres arrependidos. O crente, ele nunca peca, não, o crente, ele vai sim ter as suas falhas, mas a diferença é daquele que se arrepende, reconhece, abandona suas práticas, e a diferença é daquele que
peca, erra e não se arrepende, continua orgulhoso no seu pecado. Paulo está dizendo que esse deve ser colocado para fora, ser colocado à excomunhão, não participar mais da mesa do Senhor. Nesta entendimento assim, trazendo a nossa aplicação final, membros do corpo de Cristo desfrutam da proteção dentro deste corpo. O que Paulo também está ecoando aqui nesta voz para nós esta noite, irmãos, é algo que você que não é cristão não se escandalize, mas nós achamos que todas as promessas da Bíblia é para todo mundo, o ímpio, o cristão. Há uma diferença. Há uma diferença. Que maravilhosa graça é poder ser alimentado pelo corpo de Cristo e ser alimentado pelo pão da vida. Mas isso é para todos, irmãos? Não, é só para os crentes que foram alcançados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que não se arrependeram não estão debaixo desta comunhão, não estão debaixo desta proteção, não estão debaixo do senhorio de Cristo, não estão debaixo do governo de Deus, estão debaixo do reino de Satanás, estão sob o juízo de Satanás e serão assim condenados. Por isso, quando a igreja exerce este colocar para fora, ela está dizendo que este precisa se arrepender e voltar-se para Cristo. Mas se a igreja não exerce isto, ela está se contaminando e ela cada vez mais está perdendo a sua distinção quanto ao mundo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Teríamos muito a meditar neste texto, mas eu quero só trazer de uma forma geral e mostrar para a igreja, conforme já ouvimos várias exposições, que se a igreja não tomar uma postura em exercer a sua autoridade, ela estará envergonhando o nome de Cristo. Se tornar membro da igreja, irmãos, não é simplesmente colocar um nome no hall de membros e trabalhar no departamento da igreja. Se tornar membro da igreja é estar, por graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, incumbido desta autoridade que Deus confia à sua igreja para exercer neste momento que é necessário a disciplina eclesiástica. Aplicações práticas e nós vamos encerrar. Qual é o seu entendimento acerca do pecado? Ah, pastor, eu luto contra as minhas aflições, contra os meus pecados, e eu luto constantemente, eu reconheço. Amém, irmão, por sua vida, por essas palavras. Mas se você dizer, ah não, pastor, eu não tenho problema, para mim tais práticas não faz diferença, seja se eu sou imoral, ladrão, avarento, seja idólatra, seja, conforme nós vimos várias descrições no final de 1 Coríntios, e não, isso para mim não tem nada a ver, eu não vejo diferença. Então você está em perigo, você pode não ser um cidadão celestial, porque a marca dos verdadeiros cristãos é daqueles que se arrependem e reconhecem suas falhas e abandonam as suas práticas. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, e nos leve ao entendimento correto da malignidade do pecado. E em segundo lugar, irmãos, a igreja é chamada a exercer uma autoridade. E nós precisamos tomar uma postura. E se você é membro da igreja e fica, não sei, fica passivo, irmãos, você está sendo conivente com o erro. Você está sendo conivente com aquilo que está errado. Você pode estar também em um caminho perigoso. Que o Senhor nos leve a entender como igreja, como corpo do Senhor neste lugar, que temos uma autoridade confiada por Deus, por meio de Cristo Jesus, para exercer este tribunal em amor, em longanimidade, conforme nós ouvimos no último domingo. Se você olhar, Paulo está dizendo, olha, eu queria estar em amor, mas se precisar usar disciplina, eu vou usar. E o que Paulo está exercendo aqui no capítulo 5 é, de fato, esta disciplina com mais força, com mais veemência, porque este não havia se arrependido. Que você possa curvar sua cabeça neste momento. Nós iremos suplicar graça e misericórdia do Senhor. Querido Deus, tem misericórdia desta igreja e de todos nós que aqui estamos. Nós sabemos onde nós temos errado, Pai, e nos leve a viver uma vida constante de arrependimento. Mas o que Paulo estava chamando os irmãos em Corinto, está ecoando para nós este dia, é que a igreja não pode ser passiva,
que a igreja não pode ficar de braços cruzados, que a igreja não pode ser conivente ao erro, que a igreja não pode aceitar em seu corpo local, membresia local, membros que não vivem uma vida de arrependimento diário e de renúncia do pecado. Que o Senhor dê maturidade a todos nós, Pai, como igreja do Senhor neste lugar, porque falar sobre isto é tanto quanto pesado, tanto quanto difícil, mas o Senhor é um Deus santo e chamou o seu povo para viver em santidade, e se assim não vivermos, Pai, seremos colocados para fora também da comunhão do teu corpo. Senhor, tem misericórdia, Deus, desses que não se arrependem. Paulo está dizendo, ó Deus, que os irmãos deveriam se lamentar, e por muitas vezes, ó Pai, nós temos tais práticas tão tristes, que quando nós vemos que um irmão errou e não se arrepende, nós ficamos com fofocas, ficamos falando, enquanto nós deveríamos lamentar, porque este esteve no meio de nós, mas não era um dos nossos, porque de fato não se arrependeu, e se arrepender e voltar e reconhecer as suas falhas, será bem recebido de braços abertos como igreja, iremos alcançá-lo e amá-lo. Mas, ó Deus, dê graça, Senhor, para que nós não possamos perder de vista algo tão precioso que a Tua palavra assim exorta a Tua igreja. A igreja é a luz, o sal, para um mundo que está cada vez mais caminhando para a destruição. E muitas vezes, ó Pai, a igreja, ó Deus, tem sido passiva, conivente com os erros, e nós estamos envergonhando o Teu nome. E mesmo assim o Senhor vem adiante de nós, Pai, e nos exorta. Nos perdoe, Pai. Nós estamos caminhando, ó Deus, como igreja, e queremos, ó Pai, exercer cada vez mais, ó Deus, a disciplina com amor, com zelo, com temor. E sabemos, Deus, que momentos duros nós vamos passar, difíceis, mas nós clamamos, ó Deus, para que os verdadeiros cristãos, Pai, se arrependam dos seus pecados e reconheçam as suas falhas e se voltem para o Senhor. Mas aqueles que não se arrependem, ó Pai, nós levantaremos uma faixa bem grande e dizer, olha, algo está errado com sua vida, você precisa voltar-se para o Senhor. Mas não poderá mais ser considerado como um dos nossos. Paulo ainda enfatizou, olha, com esses não devemos nem ter comunhão de intimidade, de compartilhar, de caminhar juntos, porque são ímpios. Tem misericórdia de nós, Pai. O chamado para esta igreja esta noite é que estejamos atentos e sempre a exercer a autoridade que o Senhor confiou a nós, que nos diferencia deste mundo. Obrigado, Senhor, por aqui estar como igreja e por acompanhar todos os irmãos e irmãs que aqui estão e que não estão. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém.